Então vamos lá, repetindo que hoje tem muita coisa para a gente ver, muita novidade, além da disciplina em si, como eu estava dizendo, que ela é um pouco diferente das disciplinas que vocês estão acostumados a cursarem, né, no bloco K. As disciplinas de estágio, normalmente quem faz estágio um tá começando no estágio, mas por vezes tem aluno que inverte essa ordem. Então, eu não sei se vocês já fizeram alguma disciplina de estágio, ou o Lucas ou a Sâmia, mas aqui o foco é a prática, certo? Então, é óbvio que nós vamos ter pontualmente conteúdos teóricos, mas com o objetivo de rememorar vocês o conteúdo que a gente considera que vocês já trazem como bagagem para essa disciplina, ok? Então, considera-se que vocês já cursaram pelo menos as disciplinas de Direito Penal um, 2 e 3, né? E as disciplinas de Processo Penal um e 2, haja vista que a disciplina de Direito Penal 4 e Processo Penal 3 são disciplinas optativas, que apesar disso eu recomendo que façam, pois é uma optativa meio que obrigatória, certo? O Direito Penal 4 tratando da legislação extravagante penal e o processo penal 3 tratando exclusivamente da execução penal, matéria que é muito importante. Ok? Então, aqui a gente vai tratar uma abordagem bem mais prática. Pessoal, fiquem à vontade para interromper e fazer pergunta, pelo menos nesse primeiro dia, né, que a gente está tendo contato. E porque tem muita coisa que talvez fique, só eu falando, fique um pouco obscura e é bom que vocês interajam. Se quiserem deixar o microfone ligado, câmera ligada para eu ver o rosto de vocês, fiquem à vontade, porque a gente sabe que é um pouco mais frio nessa questão de contato meramente virtual. Pois bem, voltando para a disciplina. Essa disciplina ela é formatada com 8 módulos, certo? Então, cada módulo trata de um assunto específico, que eu vou já já apresentar para vocês. E cada um desses módulos, eles têm duas atividades que são obrigatórias, além de atividades que são passadas pelo próprio professor de forma individual. Então, quando eu falo passado pelo professor de forma individual, é que as obrigatórias, né, os 8 módulos da disciplina com as atividades obrigatórias, elas são comuns a todas as turmas de estágio, certo? Então, estágio é uma das disciplinas em que a gente tem uma homogeneidade na aplicação dela. Então, tanto faz você fazer essa disciplina no horário com o professor X, Y, Z, você vai fazer as mesmas atividades, certo? Então, temos essas atividades que são obrigatórias e que são atividades que computam para a sua avaliação, ok? Então, vocês têm prazos, né? Então, é importantíssimo o compromisso com os prazos, porque como são atividades, essas obrigatórias, que são institucionais, ou seja, elas são aplicadas a todos os alunos que cursam a disciplina, independente da turma, elas fecham em um prazo determinado. Okay? Então, vocês fiquem atentos, certo? Eu vou apresentar para vocês o calendário também, e vocês fiquem atentos à questão de prazo, porque depois que o prazo fecha, não tem como o professor aceitar a atividade, como eu estou dizendo, essas atividades obrigatórias, elas são institucionais, não são atividades aplicadas pelo professor. As atividades aplicadas pelo professor são outras, que também contam para a avaliação, certo? Então,
a gente já tem dois aspectos aí que vão contar para avaliação, né? Então, as atividades que são obrigatórias nos 8 módulos, e as atividades que serão passadas pelo professor, certo? O outro ponto que é importante que vocês fiquem atentos, que também eu vou apresentar no calendário já, as atividades avaliativas, que serão 2 no semestre. Então, já estão marcadas, certo? Também são atividades que são institucionais, elas não dependem da vontade do professor. Então, ela é agendada para todas as turmas, de segunda e quarta, e de terça e quinta, em dias pré-estabelecidos. Ok? Então, nós já temos aí a terceira variável que é computado como nota, né? Como nota final para a disciplina. Tranquilo? Então, nós não temos nas disciplinas de estágio aquela divisão de notas parciais que vocês já estão acostumados nas disciplinas teóricas lá do bloco K. Nós não temos a V1, a V2 e a V3. A disciplina de estágio ela tem uma única nota, que é a nota final. E como é a formação dessa nota? É a média geral de todas as atividades passadas durante o semestre. Então, vão ser a média geral das 15 atividades obrigatórias que estão distribuídas em 8 módulos, né? Então, aquelas que eu falei que são obrigatórias, mais as atividades que são passadas pelos professores, né, que normalmente a gente chama de atividade de sala de aula, e mais as 2 atividades avaliativas, soma tudo no final do semestre, faz uma média, e aí você tem a sua nota final, certo? Então, é dessa forma que funciona a disciplina de estágio, ok? Então, passado ao funcionamento da disciplina, se tiverem alguma dúvida até, é só perguntar, tá? Fiquem à vontade, certo? Nesse primeiro contato para a gente tentar, pelo menos, minimizar essa questão das dúvidas. E, obviamente, eu não espero que todas sejam solucionadas hoje, né? Pela experiência que eu tenho, já de 10 anos ministrando estágio 1, é que no último dia de aula ainda tem aluno que pergunta como é a nota. Mas não é complicado, é só uma média global e temos apenas uma nota, não temos notas parciais. Aí você pode até ficar se questionando, né? Como é que você acompanha o seu rendimento da disciplina. Eu, de forma específica, né, de forma particular, eu faço uma planilha, né, um acompanhamento diário dos alunos. Então, eu tenho como, a partir, pelo menos, da primeira atividade avaliativa, eu já tenho como apresentar a vocês parciais de como está o desenvolvimento de vocês, certo? Isso porque, como você não tem notas parciais, para que você não fique um pouco perdido de como está essa evolução, ok? Então, já fica o compromisso, a partir da primeira atividade avaliativa, a gente já pode dar parciais para vocês, ok? Eu vou mostrar primeiro o calendário, depois eu vou entrar no ambiente virtual de aprendizado, né, no AVA, que você já deve ter ouvido falar muito, e que é uma novidade para esse semestre. A gente abandona algumas coisas do Unifor Online e passa a trabalhar com uma ferramenta específica para virtualização de disciplinas. Professor, Oi. ó, uma pergunta. Então quer dizer que as notas não vão pro Unifor Mobile? Não. Não vão ser A, lançados no sistema, né? a única nota lançada
é no último dia do semestre, nota final. Entendi. Certo? Então, estágio só tem uma nota. Nota que é a composição de todas as atividades, né? Então, é uma média global, certo? De tudo que você fizer durante a disciplina. E aí, Sâmia, né, sua pergunta puxa uma outra que é super importante, que é a questão de, de frequência, né? A questão do engajamento do aluno. Muita gente até já me perguntou, desde sexta-feira, por WhatsApp ou por torpedo, se nós teríamos esse semestre a frequência. Sim, nós vamos ter frequência, certo? E fica claro, pelo que eu já falei aqui com vocês, que a frequência e o engajamento do aluno na disciplina ela é super importante, não só pelo o fator frequência em si, mas porque se você não frequenta a disciplina, obviamente você está correndo o risco de perder atividades, né? Então, se você perde atividades, você fatalmente vai estar comprometendo a sua nota final. Tranquilo? Então, só por exemplo, nós vamos começar a ver inquérito policial e depois a questão de medidas cautelares. Em medida cautelar, eu passo 3 atividades de sala, né? Atividade do professor. Então, obviamente, se você perde uma dessas atividades, já vai estar faltando uma pequena fatia da sua nota final. Ok? Ok, professor. Entendido. Certo? Mas não se preocupe, não fiquem preocupados com isso, não, que para o aluno que tem um engajamento com a disciplina, eu vou dizer, é muito raro ele não se dar bem em termos de nota, certo? Obviamente, né, a, a questão da péssima avaliação de um aluno, né, possível resultado negativo, ele é reflexo da falta de engajamento, certo? Porque aqui eu disse, o viés da disciplina é prático, mas não é abandono do aluno. Você não, tá aí, faça, te vira. Não. Você vai fazer acompanhado. Você vai fazer, por exemplo, talvez muitos de vocês nunca peticionaram na vida, certo? A não ser aqueles que já estão fazendo estágio, mas vocês vão começar a peticionar a partir do módulo de medidas cautelares de prisões, e aí nós vamos elaborar petições a partir de casos hipotéticos e vai ser passo a passo até que você chegue ao final da disciplina, você vai ter segurança de elaborar qualquer peça penal. Tranquilo? Então, é uma prática, mas não é um abandonado, é acompanhado. Ok? Tranquilo até agora? Mais alguma Tranquilo. dúvida? Tem mais um aluno na sala além do Lucas e a Sâmia. Por favor, no chat, bote o seu nome só para eu me referir. Ou então fale no microfone mesmo. É Florencio. Florencio, né? Pois tá ok, Florencio. Um prazer estar com você nessa manhã. Vamos lá, eu vou apresentar agora para vocês o calendário acadêmico. Pessoal, esse calendário ele está disponível no AVA já, viu? Vocês estão vendo aí o arquivo? Positivo. Certo, vamos lá. Observem, pessoal, que nós temos 2 colunas, né?
atividade em sala de aula e atividade do ambiente do ambiente virtual, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem aqui, ó, no dia de hoje, aula inaugural em sala de aula, nós vamos ter a abertura da unidade 1 no ambiente virtual. Isso quer dizer, pessoal, que no AVA, né, as atividades avaliativas já vão estar disponíveis para vocês começarem a desenvolver. Vou só percorrer aqui, ó, no dia 5/9, já vai estar abrindo a unidade 2. E no dia 19/9, já vai estar abrindo a unidade 3. Veja que nós vamos ter 3 unidades abertas ao mesmo tempo, certo? Nós vamos ter 3 unidades abertas em paralelo. Só que uma abre hoje e a outra abre mais na frente. O ideal é que você não deixe isso acumular, que você faça logo da unidade 1 antes de abrir a unidade 2. Porque senão você vai ter muita coisa para fazer. Em cada unidade, pessoal, como obrigatoriedade, você tem um caso para resolver, certo? Você tem uma questão subjetiva para responder e você tem um quiz de 10 questões para resolver. Então, imagine, né, são 3 atividades por unidade. Se você deixar acumular as 3 unidades que permanecerão abertas em paralelo, você vai ficar com 9 atividades. 3 casos para resolver, 3 questões subjetivas e 3 quiz, né? Cada um com 10, 30 questões para responder. Então, é bom que você já vá lendo todo o material, que você traga dúvidas, né? Que você tem. A dúvida só não pode ser assim, qual é a peça que soluciona o caso, né? Obviamente. Que é para a gente ir conversando e vocês irem evoluindo. Também não é o ideal que você já vá hoje mesmo tentando resolver as coisas. Óbvio que você pode fazer isso, se está aberto, você pode. Porque nós vamos tratar, né, nas aulas síncronas desse assunto também, né? Então, se você observar, depois aqui de aula inaugural, nós vamos ter inquérito policiais e prisões processuais. Ora, a unidade 1 se refere a isso, a inquéritos policiais e prisões processuais. Então, nós vamos discutir os principais pontos, né, de inquérito policial e prisões processuais. Só repetindo, não vai ser uma aula de processo, nem uma aula de direito penal, vai ser revisão, né? Vai ser só apontando os principais pontos com um viés mais prático, certo? Repetindo, a gente parte do pressuposto que você traz essa bagagem de disciplinas anteriores. Você pode questionar, ora, mas penal 1 eu já fiz há 2, 3 anos, nem lembro. Por isso que a gente tem essas aulas teóricas também, que é para você ir relembrando. Tranquilo? Então, seguindo aqui, logo depois da abertura da unidade 2, a gente começa a falar da unidade 2, denúncia e queixa. Então, aqui nós vamos trabalhar as peças que inauguram o processo penal, né? A denúncia para ação penal pública, seja pública condicionada ou incondicionada, e a queixa-crime para ação penal privada. Na unidade 3, nós vamos ter tratar da resposta à acusação. Observem, pessoal, que essas 8 unidades, elas são basicamente o fluxo do processo, certo? Então, a gente vê inquérito policial, prisões, logo em seguida tem denúncia e queixa, que inaugura o processo penal. Após a denúncia ou queixa, a gente, obviamente, depois de recebida essa denúncia, né,
pelo juiz e citado o réu, a gente tem a resposta da acusação. Então, observem que essas unidades elas seguem a sequência de um processo. Aí aqui no dia... aqui tem um erro, pessoal. Essa atividade avaliativa, ela não é no dia 29, é no dia 28, porque dia 29 é uma quinta-feira, não, uma terça-feira, então nós não temos aula. Aqui tem um errinho. Atividade avaliativa vai ser no dia 28 e 30. Isso está corrigido no plano de ensino, viu? Então, até o final de setembro, a gente já tem a primeira atividade avaliativa. E aí, como eu disse a vocês, a partir daqui, desse momento, eu já tenho como, obviamente, de forma individual, que eu não vou divulgar isso, o desenvolvimento de um aluno para os outros, né? Vocês me procuram de forma individual, que eu digo, ó, você até aqui você poderia ter atingido tantos pontos e até aqui você tem tantos pontos. Isso para que você consiga controlar o seu desempenho na disciplina. Ok? Então, a gente segue, né, no nosso calendário. Em seguida, a gente tem uma unidade chamada memoriais. Obviamente, memoriais, aqui nós já temos o encerramento da instrução criminal, porque memoriais é uma fase do processo em que está encerrada a instrução criminal, não cabe mais produção de provas e são o que se chamam alegações finais, né? Então, memoriais, ela é a forma escrita das alegações finais que tem como o padrão ser oral. Em seguida, a gente tem uma unidade de sentença, né? Então aqui a gente já vai tratar não só de sentença, mas outras decisões judiciais, certo? Que sentença aqui para o nosso fluxo, né? Que eu disse que espelha um processo, mas é óbvio que espelha de forma simplificada, né? Um processo não é meramente isso aqui, ok? Em seguida, com a sentença, né, encerra-se a relação processual, né, de primeira instância. E aí vai caber apenas recurso, e aí os recursos não são mais direcionados a quem profere a sentença, e sim para um órgão de instância superior, né, que vai rever a decisão com o fim de reformá-la ou até de confirmá-la. Em seguida, a gente vê a execução penal. Vejam bem, pessoal, em relação à execução penal, o que eu aconselho a vocês? Execução penal é uma disciplina de 4 créditos, certo? É optativa, né, mas que eu aconselho que vocês façam. É a disciplina chamada Processo Penal 3. Inclusive, eu tenho turma dessa disciplina, né, que funciona no horário EF, tarde, de terça e quinta. Obviamente, pessoal, se é uma disciplina de 4 créditos, não tem como, no estágio, em 2 aulas, 3 aulas, a gente esgotar o assunto execução penal. Então, aqui, nós vamos tratar apenas do procedimento judicial, ou seja, o que pode ser pleiteado, certo? No âmbito da execução penal. Como é que se faz, por exemplo, um pedido de progressão de regime? Como é que se faz um pedido de liberdade condicional? Como é que se faz o cômputo de remissão pelo trabalho ou pelo estudo? Né? Mas num aspecto bem prático. Se vocês puderem fazer essa disciplina, ou tiverem interesse, seria muito bom. Até mesmo pela questão da formação de vocês e do primeira, digamos assim, exame que vocês fazem, mesmo antes de se formarem, que é o exame de ordem, já que a execução penal, pelo que eu tenho visto das últimas provas da OAB, ela corresponde basicamente a 20% da prova, ou seja,
de 10 questões de processo penal, nós temos pelo menos 2 de execução, certo? Aí, logo em seguida, nós temos a nossa segunda atividade avaliativa, né? Vai ter aqui também tem um errinho, né? É primeira chamada e segunda chamada. E, em seguida, a gente passa para a nossa última unidade, que é a unidade 8, que são os meios autônomos de impugnação. São 3, né? O mandado de segurança, o habeas corpus e a revisão criminal. O Lucas não está conseguindo entrar nos documentos. Eu vejo já isso, tá? Quando a gente entrar no AVA, a gente vê isso aí. Tranquilo até agora? Então, esse será o calendário que nós seguiremos. Isso está disposto também, né? Está espelhado no plano de ensino, né? Então, aquele mesmo local lá do Unifor Online já está disponível para vocês o plano de ensino e eu vou pegar o documento e vou publicar no AVA também para que vocês tenham tudo em um mesmo local, certo? Eu vou agora apresentar aqui para vocês o ambiente virtual de aprendizado. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Professor, como que é a estrutura da avaliação, dessa atividade avaliativa? Sâmia, a atividade avaliativa, normalmente eu faço na primeira atividade um caso, ou seja, uma peça, certo? Então você recebe um caso e tem que me devolver a solução do caso para uma peça. A segunda atividade avaliativa eu faço uma questão dissertativa, certo? Então, é uma questão só, cada uma das atividades. Tá ok. Só um minuto, pessoal, que eu vou ver se eu consigo espelhar o meu uniforme online aqui. Estão conseguindo ver aí? Sim. Certo. Pessoal, vocês têm e-mail institucional, e-mail @unifor.br? Sim. Eu tenho, pelo menos. Certo. Eu não tenho nenhum. Olha, quem não tiver, eu sugiro que faça, né? Você vem aqui em pessoal, e-mail, criar conta. E eu sugiro que vocês Eu tenho também. loguem nas aulas utilizando esse e-mail institucional, certo? Isso por 2 motivos. Primeiro, é um motivo prático para mim, certo? Por quê? Porque cada vez que você pede para entrar na sala com um e-mail que não é perfil @unifor, interrompe minha apresentação e eu tenho que aceitar a participação. E quem entra com o e-mail do domínio @unifor entra direto, sem precisar da minha intervenção, ok? Mas isso, pessoal, é uma recomendação. Eu não estou tornando isso categórico, obrigatório para você. Só uma recomendação facilitaria a minha vida e
Eu não sei, e a de vocês também, certo? Tranquilo, vamos lá. O que tem de diferente esse semestre na Unifor? Aqui, em educação virtual, tem uma opção nova, AVA, Ambiente Virtual de Aprendizado. Você vai clicar nela e ela vai pedir novamente, certo? A sua matrícula e a sua senha, né? Muitos já acessaram, né? Eu já vi que o Lucas acessou. Quando você acessar, pessoal, ele vai mostrar vários blocos que são as disciplinas que vocês estão cursando. Obviamente, para mim, apresenta as disciplinas que eu leciono, né? Então, dessa forma que vocês vão ver, e a turma de vocês é essa, né? Estágio 1, J54505. A disciplina, ela é mostrada com esses bloquinhos, certo? Então, nós vamos ter apresentação, unidade, podcast, material complementar e atividades. Esses bloquinhos, pessoal, tem o conteúdo que é importantíssimo você navegar em todos eles, certo? Isso porque o AVA, ele registra, né, o progresso do aluno na disciplina. E o progresso depende de você visualizar todo o material que é apresentado. Esse material, esse último bloquinho, material complementar e atividades, ele é um bloco que é particular da sua turma. Ou seja, é material que eu vou colocar, que a gente discute em sala de aula. Por exemplo, eu vou apresentar para vocês uns slides sobre inquérito policial, sobre prisões. Eles vão estar aqui. Então, tudo que a gente apresentar em sala de aula e todas as atividades que eu passar vão estar aqui nesse último bloquinho. Esses bloquinhos aqui são blocos que são da disciplina inteira, independente da turma. Esses bloquinhos eu nem consigo alterar, certo? Esse aqui é alterado pelo NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional, e ele é comum para todos os professores. Então, os slides que vocês vão visualizar nas minhas aulas vão estar aqui. Os casos que eu passar para vocês vão estar aqui, certo? O plano de ensino vai estar aqui. Então, tudo que for particular à turma está aqui. Tudo que é comum à disciplina em todos os outros blocos. Então, na apresentação, vem aqui contando, né, o que é a disciplina, certo? Lucas, se você clica aqui em orientações gerais, não está conseguindo abrir. Não, professor, eu fui entrar no primeiro caso mesmo, na unidade 1, aí lá embaixo tinha documentos, aí ficou pedindo meu login, minha senha, e aí eu não tava aceitando, mas mesmo botando certo várias vezes. Certo, beleza. Então, foi aqui, né, nesse bloco. Esse que tem um. Foi esse sim. Certo, daqui a pouco eu chego lá, e se for o caso, se ainda tiver alguma pendência de liberação de acesso, eu resolvo depois da aula, tá? Mas Okay. eu vou apresentar de qualquer forma. Então, aqui nós vamos ter a apresentação da própria disciplina, né? Aqui, nesse local onde vão ter os estudos de caso, atividades e orientação. Então, é bom que vocês leiam tudo, certo? Orientações gerais, né? Se eu clicar aqui, vai abrir outra aba, né? Então, aqui ele vai ter um PDF que vai ter orientações da disciplina, certo? Então, aqui fala de avaliação, como é que é feito, tudo que a gente já conversou está documentado aqui, certo?
Então, é onde vocês podem voltar ao que a gente já conversou. Calendário, né? O calendário de vocês é esse, eu já apresentei. Se você clicar aqui, né? Você vai ter exatamente o que eu acabei de apresentar para vocês. Obrigatório, viu, pessoal, você passar por cada um desses. E aqui, pessoal, começa a apresentação da disciplina em si. A disciplina de estágio, ela funciona como se a gente estivesse trabalhando dentro de um escritório, certo? Do escritório de advocacia. Então, o escritório de advocacia é esse aqui, o escritório do doutor Esperança, né? Escritório Esperança e Correia Advocacia. E aqui são os advogados que trabalham nesse escritório. Tranquilo? Uma observação importante, por que a gente cria personagens. Nas atividades que são avaliativas do ambiente virtual, certo? Você não pode colocar seu nome, certo? Então, se por um acaso diz aí, a doutora Camila foi procurada, né? Você vê que tem um advogado aqui, chamada doutora Camila. No final da peça, você tem que assinar como doutora Camila. Não importa se é Lucas ou se é outro aluno, na peça será a doutora Camila. Aquele aluno certo, que se identificar, ou seja, que colocar o seu nome nas orientações, certo, deixa bem claro que receberá nota 0. Você pode se questionar, isso é um absurdo. Eu fiz a peça toda certa e só porque eu me identifiquei. Olha, pessoal, são regras, né? As regras são postas antes e as regras são claras. Então, isso vai estar documentado e escrito, lhe orientando como desenvolver. É super importante para o advogado ele não só cumprir os prazos, como seguir as regras do jogo, certo? Isso até a gente pensou também para criar o hábito em vocês de não se identificar. Porque se você, em uma peça de OAB, se identifica, você será eliminado do certame. Se um concurso público você se identifica, você será eliminado do certame. Então, isso também é para que vocês criem esse hábito em relação a como vocês serão cobrados na vida real. Nós vamos ter aqui um tutorial, né, do ambiente virtual, certo? Que você vai lhe explicar, sempre que você tiver uma dúvida, esse tutorial lhe explica como você utiliza. E aqui é o povo do NTE que construiu o ambiente, né? É esse povo aqui, né? Então, tranquilo até agora? Então, a apresentação, não deixem de passar por todos os documentos, de ler todos os documentos, porque isso é super importante. Então, na unidade 1, né, você tem aqui a apresentação, o tema aqui é inquérito policial e prisões. Então, além do material disponível aqui no próprio ambiente virtual como comum à disciplina, terá material que eu mesmo vou postar naquele último bloquinho, né, que eu já falei que o último bloco ele é da turma e não da disciplina em si. E aí vem aqui uma historinha, né? Escritório, Esperança e Correia e Advocacia, né? Então, aqui traz tipo uma história em quadrinhos. E essa história, pessoal, é a história que vai ser a base para a elaboração de todas as atividades da unidade 1, certo? Então, você vai ter que ler a historinha, certo? E aí, a partir dessa historinha,
você, obviamente, ela é o ponto de partida, certo? Para o caso, porque além da historinha, você vai ter os documentos. É aqui, né, Lucas, que você não está conseguindo. Não, não tô conseguindo. Tá dando erro. Tá, bota o login e a senha, quando põe acessar, fica dando erro, dizendo que tá errado. Não chegou aqui, né? Não. Não aceita de jeito nenhum. Não passa nem do login, não pede para você se inscrever, não. Eu ponho o login, a senha, é acessar. Peraí, que estou logando de novo. Copia a tela de erro e manda para mim. Ó, aí fica nome de usuário sem errados. Por favor, tente outra vez. Tá ok. Eu vou passar isso aí pro pessoal do NTE. Vou ver se dá para olhar aqui. Tá conseguindo ver? Só um instante. Tô muito ruim, mas deu para ver. Tranquilo, eu vou passar pro pessoal do Núcleo de Tecnologia para eles verem o que está acontecendo, tá? Não. Eu também não estou conseguindo ver os documentos, não. Mas tranquilo, eu vou resolver esse problema de documentos aqui. Esses documentos aqui, pessoal, vou dizer o que tem aqui. Vai ter carteira de identidade, comprovante de endereço, os documentos do cliente do escritório, certo? E, por exemplo, se tiver um inquérito policial, o inquérito policial vai estar aqui, certo? Então, é importante que vocês tenham acesso. Aliás, é importante não. Sem o acesso a isso, você não consegue resolver. Em seguida, pessoal, você tem aqui esses vídeos. Certo? São videoaulas sobre toda a matéria. Então, nós vamos ter um vídeo sobre inquérito policial, sobre prisão em flagrante, audiência de custódia, prisão preventiva, e um de técnicas de elaboração de petição, certo? Então, além da aula, né, que síncrona, que é gravada e colocada para que vocês acessem a qualquer momento, cada unidade traz vídeos específicos para toda a disciplina. Certo? Então, assistam também. Os vídeos foram todos atualizados esse semestre, né? Duas professoras atualizaram, a professora Carol e a Wagneriana. Só vocês vão ter um prejuízo, porque antes os vídeos eram gravados por mim, aí vocês não vão me ver no vídeo mais. Vai ser lamentável, né, para vocês. Mas vamos lá. Aí, pessoal, logo em seguida, a gente tem as primeiras atividades avaliativas. Eu falei que em cada unidade, vocês têm três atividades avaliativas. Vocês vão ter o quiz, né? Que são 10 questões objetivas, certo? Que essas vocês já podem tentar resolver, mas dê um tempinho, vamos assistir primeiro umas aulas, né? Se a regra permanece dentro do AVA, mesmo que era no Unifor Online, no semestre passado, você tem 1 hora para resolver esse quiz só, certo? Então, a partir do momento que você abre, você tem 1 hora. E, por favor, não abram o quiz e, eu estou com fome, vou lanchar. E deixa o quiz aberto, porque o tempo vai continuar passando, né? E aí você pode, e quando termina o tempo, ele fecha automaticamente, independente do número de questões que vocês tenham resolvido ou não. Certo?
Então, quiz nada mais é do que questões objetivas. Tem uma observação aqui no quiz, que é a observação de quando, se por um acaso, porventura, né, obviamente a gente está utilizando esses recursos computacionais e eles são sujeitos a erros, né? Então, para que você não tenha prejuízo, se ocorrer um erro, como esse que o Lucas acabou de apontar, o NTE pede que você copie a tela, né, e mande, certo? Envie para a coordenação do bloco Z, do CCJ, que depois eu passo o endereço para vocês. Por que isso? Porque se for constatado que realmente é um erro de sistema, certo? Você não terá prejuízo na sua atividade. Ok? Isso porque o prazo não será reaberto, a não ser que ocorra um erro, e aí é tratado de maneira particular, certo? Então, fiquem atentos a isso. Logo em seguida, pessoal, a gente tem a nossa... Isso, pessoal, vai ser para cada unidade, vai ter quiz, questão subjetiva e trabalho. Então, em seguida é apresentada a questão subjetiva, né? Então, leia e responda, né? Tenha atenção às orientações para a resolução da questão e entregar a atividade em tarefa, né? Então, o que é que tem na questão subjetiva? Vamos lá. Vou ter que copiar e mandar, né? Para tá dando erro mesmo. Mas a questão subjetiva, ela é um texto em que normalmente são feitas 3 ou 4 perguntas em relação ao texto, certo? Tranquilo? Até agora, eu vou logo copiar o erro aqui. Para mandar para eles. Vamos lá. E, por fim, pessoal, nós temos aqui trabalho, certo? Então, na condição de advogado de Francisco José, lembrem-se da história em quadrinho lá de cima, né? Então, na condição do caso da história em quadrinho lá, né, elabora a peça processual exclusiva de advogado, adequada à situação. Pessoal, atenção, quando se fala em peça processual exclusiva de advogado, certo? Tenham em mente que no processo penal, de cara, você já exclui o quê? Habeas corpus, né? Então, o habeas corpus não é peça processual exclusiva de advogado, ela pode ser impetrada por qualquer pessoa, então você já exclui isso. E aqui, pessoal, embaixo, nós temos um checklist, certo? Que de todas as peças processuais que podem ser utilizadas em relação a essa unidade de prisões, né? Então, nós temos a habeas corpus, pedido de revogação da prisão, pedido de liberdade provisória e pedido de relaxamento, né? Então, nós vamos tratar todos esses, obviamente, menos habeas corpus, que habeas corpus é tratado na unidade 8 como medida autônoma de impugnação, certo? Se vocês abrirem aqui esse checklist, espero que abra, né? Porque aí já é vexame demais, né? O que é esse checklist? Pessoal, usem, se orientem pelo checklist, porque aqui é tudo que é necessário ter na peça. Então, endereçamento, indicação do juízo competente, né, o juiz que decretou preventiva, temporária, cautelar diversa da prisão, qual a previsão legal dessa peça, né, então, a questão da prisão temporária
aí nós temos a previsão legal do 282 e o 316. A qualificação da parte, né, o que deve conter na qualificação, e aí uma observação importante sobre qualificação, pessoal. Nunca inventem dados, certo? Se utilizem apenas dos dados fornecidos. Se por acaso não diz que ele é brasileiro, você bota nome Francisco José, vírgula, aí entre parênteses você bota nacionalidade. Só um instante, que eu me perdi aqui porque o aluno pediu para entrar na sala. A indicação de procuração, né? Então, você, como advogado, mesmo que você não seja cobrado para elaborar a procuração, você tem que indicar que tem a procuração, certo? Bota conforme procuração em anexo. Basta. A não ser que a questão peça para você elaborar a procuração. O verbo utilizado, né? Então, quando você vai pedir a revogação de prisão, né? Seja preventiva ou temporária, você usa vem por meio de seu advogado, aí, procuração em anexo, requerer, certo? A revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária. Síntese do processo, certo? Então, aí é o que é exigido de vocês, né? Tem que ter clareza, coerência, sequência lógica, evitar repetições excessivas de palavras, a correta aplicação das regras de língua portuguesa, apontar a prisão ou aplicação de medida cautelar diversa da prisão, demonstrar de forma clara qual foi a ilegalidade, né? Então, se eu estou pedindo um relaxamento é porque tem alguma ilegalidade. A fundamentação jurídica do pedido, né? Por quê, né? Então, no caso de prisão preventiva, os requisitos aí, né, do CPP, e no caso de temporária, tem uma lei específica, né, que é a Lei 7.960 de 89, e a observação que a mera indicação do dispositivo legal não pontua. Pessoal, quando vocês elaboram essas peças, esses casos, né, impostos aí na tarefa, os professores vão corrigir e vão dar uma devolutiva em todos esses pontos, certo? Onde você pontuou, onde você não pontuou. Então, é bom que vocês, antes, né, de elaborar a peça, deem uma lida nos checklists, né? Então, a depender de qual é a peça que você vai escolher para solução do caso, você dê uma lida no checklist antes e no checklist depois, só para dar uma conferida se você elaborou de forma correta. Você fazendo isso, com certeza você vai ter um bom desempenho. Só alertando, né, pessoal? Antes, como eu já falei anteriormente, além dessas peças, dessas tarefas que são obrigatórias, né, o quiz, a questão subjetiva, e o caso, né, nós trabalharemos todas essas peças aqui, certo? Nós vamos trabalhar o pedido de revogação, liberdade provisória e o relaxamento de prisão. Então, vocês não é que vocês vão ter que chegar aqui, se virem para resolver. Óbvio que eu vou trabalhar outros casos, né? Não vai ser esse. Mas vocês vão estar aptos a resolver o problema. Tranquilo? Sendo que fiquem à vontade, né? Eu sou uma pessoa muito acessível, então fiquem à vontade. Eu criei um grupo de WhatsApp, né? Aqueles que não quiserem podem fazer por meio de torpedo. Se não se sentirem bem de fazerem a pergunta para o grupo inteiro, pode fazer em particular, não tem problema nenhum, certo? No que eu puder ajudar, eu ajudarei.
E aí, depois de elaborar, né, você vai elaborar, você vai mandar via tarefa, né? Então, aqui, como é o do professor, né, eu estou vendo só um relatório, né? Então, quem já fez, quem não fez, né? Ver os envios. Para vocês, vai abrir uma tela, certo? De envio da peça, certo? Você pode enviar pelo arquivo Word, né? Que vai dar certo. Dando sequência aqui, pessoal, nós vamos ter algumas observações. Segue a observação que se der erro, você tem que fazer o print da tela e encaminhar para a coordenação do CCJ, certo? Para que medidas de correção do problema sejam realizadas, ok? E uma coisa que é super importante, pessoal, é que vocês acessem essas orientações para a elaboração da peça. Porque aqui nessas orientações vai estar uma série de regras que vocês têm que seguir para a resolução. Então, regras como, por exemplo, não se identificar, vai estar aí, certo? O número de laudas, né? O número de páginas que a peça pode ter, certo? Vai estar aí. Isso é importante, porque se... Eu não estou conseguindo abrir aqui, mas alguém pode tentar abrir. O Lucas, que está com o Unifor online aberto, consegue abrir essa orientação, Lucas? Eu não sei onde é que você está, exatamente. É mais embaixo. Na unidade 1, aí você vai lá embaixo. Orientação para elaboração de peça processual? Pronto, eu vou ver se eu consigo abrir por aqui. Meu Deus, já botou matrícula sem de novo. Ai, meu Deus do céu. Mas, olha, se você for lá embaixo de tudo, tem uma lista de documentos. Ó. Aí, ó, tente abrir por aqui. Conseguiu chegar aqui? Onde é? Mais embaixo, desça mais. Para Aí saber mais. Aparece para vocês aqui? O meu não aparece não, só aparece para saber mais e depois acaba. Certo, tudo bem, eu vou resolver isso. Mas vamos lá. Orientação. Orientações, né, que eu estava vendo. Ó, pronto, orientações. As peças processuais, do mesmo modo que a questão subjetiva, deverão ser digitadas e encaminhadas aos professores da disciplina através do ambiente virtual. O professor orientará o aluno no tocante à formatação. Eventuais revisões de correção de peças processuais, questões, gabaritos e demais atividades deverão ser solicitadas ao professor da disciplina no prazo de até 72 horas após a divulgação da nota pelo professor. Então, prazo para recurso, pessoal. Então, vocês, como advogados, têm que ficar atentos. Ei, professor. Oi. Também não consigo entrar nas orientações da mesma forma como dos documentos. Fica dando erro também. Beleza, assim que terminar, eu vou comunicar ao pessoal do NTE. E a minha senha é a mesma senha que eu uso do Unifor Online, só se eu tiver outra senha, mas eu não tenho outra senha. Não, é a mesma do Unifor Online, certo? Deve estar havendo algum problema aí. Seguindo, né? As peças processuais, da mesma forma que as questões subjetivas, deverão ser encaminhadas via ambiente virtual até a data limite estabelecida no calendário, aquele calendário que nós já vimos, né, pessoal? Que está aí disponível para vocês também. Não serão aceitas petições e questões apresentadas após o prazo máximo de entrega estipulado no calendário. Respeito a prazos, né? Então,
é importante, né, que vocês, como advogados, cumpram prazo, né? Então, isso é uma coisa que é extremamente levada a sério nos estágios. Na elaboração da peça, o aluno deverá incluir todos os dados que se façam necessário, sem, contudo, produzir qualquer identificação ou inserir informações além daquelas fornecidas nos enunciados da web aula. Vocês estão vendo essa tela? Então? Eu estou lendo. Sim, está aparecendo direitinho. Nos documentos ou quaisquer outros materiais disponibilizados no ambiente virtual. Assim, caso o material não forneça tais orientações e se faça necessário o uso delas, o discente deverá escrever o nome do dado seguido de reticência, ou de X. Exemplo, município, data, aquilo que eu falei, né? Por exemplo, se não diz que a pessoa é brasileira, não bote brasileiro, bote nacionalidade, certo? Não produza informações. A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema acarretará em desconto na pontuação. Esse desconto é seguindo o checklist que eu acabei de apresentar para vocês. Então, vamos supor que você vai estar elaborando uma peça de relaxamento de prisão. Vem requerer o relaxamento de prisão. Aí tem lá, fundamentação legal. Você tem que colocar com fundamento no artigo tal do CPP, ou lei 7.000 e alguma coisa, certo? Se você não bota esse fundamento e é necessário fundamento legal, obviamente será descontado, ponto. Né? A identificação na peça acarretará a nota 0, né? E é corrigida, então já fica o alerta para vocês. Isso eu já tinha comentado anteriormente. Peças intituladas incorretamente, inadequadas ou incoerentes para a solução do problema, considerando para este fim peça que não esteja exclusivamente em conformidade com a solução técnica indicada no padrão de resposta, terão nota 0 atribuídas a ela. Então, se por um acaso você vislumbra uma ilegalidade, o problema lhe expõe uma ilegalidade numa prisão, e você, ao invés de fazer um relaxamento de prisão, faz um pedido de liberdade provisória, é uma peça inadequada. Logo, não será sequer corrigida. Será atribuído nota 0. Vocês já estão ficando com medo, né? Tanto alerta para nota 0. Eu já ia falar, meu Deus, vou zerar tudo. Será atribuído nota 0 a peças processuais ou questões idênticas, ou mesmo com considerável nível de semelhança, sejam ou não os alunos matriculados na mesma turma. Essa é a questão do plágio, pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, quem corrige a peça não é o próprio professor da disciplina. Eu posso corrigir as peças da minha turma e as peças de outro professor. E posso identificar que uma peça de um aluno da minha turma está exatamente igual a de uma outra turma. Isso vai acarretar, né, um plágio. Logo, será zerado a peça. É isso que quer dizer aquele último ponto. Né? Então, existem professores que são corretores, né? Existem professores que não são corretores de peça. Eu sou professor corretor, então eu já peguei muita questão e peça igual. Aí você pode alegar, professor, mas eu fiz com a minha amiga, eu fiz em grupo, a gente discutiu. Tudo bem, isso não é proibido, pelo contrário, a gente até estimula que vocês se associem em grupo, porque o aprendizado em grupo, né, a troca de figurinhas, ela é bastante didática. Mas, obviamente, na hora de escrever sua peça, você tem seu estilo, digamos, o seu estilo literário, e o seu colega tem outro estilo literário. Vocês podem dar até a mesma solução, mas a escrita da peça, certo? Ela vai ser diferente, certo? Então, não estão proibidos de discutirem assuntos. E professor? Oi. Você chegou a entrar no quiz também? Se eu tentei entrar no quiz?
Não, Tem um primeiro. eu nem tentei, Lucas, porque quando eu entro aqui o ambiente para o professor ele é diferente para o aluno. Quando você entra no quiz, você vê o quiz. Quando eu entro no quiz, eu vejo um relatório dos alunos que fizeram. Aqui fala backup CCJ estágio. Diz, você não pode se inscrever neste curso. E não tem mais Pois nada. copie a tela e mande, bote no grupo do WhatsApp todas as telas de erro, por favor, pode ser? Uhum. Porque aí eu já faço o encaminhamento de tudo de uma vez só. Mas aí vai dar tempo, porque quarta-feira começa esse primeiro caso aí. Não, dá tempo. Esse primeiro caso vai estar aberto mais de um mês. Sim, mas não pode ficar acumulando, né? Não, não se preocupe, não, dá tempo. O Você acha que... segundo caso, pelo nosso calendário, o segundo caso, ele abre no dia 5/9, certo? Então, nós temos praticamente aí 3 semanas, só com o primeiro caso aberto. Em quanto tempo dá para eles corrigirem? É rápido? Eu acredito que sim. Eu não posso lhe dar prazo, porque se fosse eu que fosse fazer, eu lhe dava, né? Mas como não sou eu. Mas eu prometo uma coisa: assim que eu encaminhar, eu vou pedir o prazo a eles, e aí eu respondo vocês com base no prazo deles, tá bom? Ok. É o que eu posso prometer. Eu não vou estar aqui lhe enganando, hoje à tarde vai estar resolvido daqui a meia hora, certo? Eu vou cobrar a eles para a solução mais rápida possível, e assim que eu tiver o prazo, eu retorno para vocês, certo? Então, comigo é jogo aberto, é transparente. Se eu não responder, me cobre, certo? Fiquem à vontade aí, viu, pessoal? Aqui, no estágio, né, o professor ele está mais na função de orientador do que de professor em si, né? Então, aqui a gente estabelece uma parceria, certo? Eu vou Eu estou no mesmo time que vocês estão. Eu vou lutar por vocês como não? Porque a gente faz parte do mesmo time. Então, fiquem tranquilos que o que eu puder fazer, eu faço, eu vou cobrar, eu vou pedir, certo? Então, podem contar aí comigo. Tranquilo? Aí a gente tem aqui, pessoal, podcast, né, que são áudios. Então, a gente tem... Por que que tem mídias diferentes, né? Vamos lá, tentar. Vocês já devem ter ouvido muito no semestre passado, certo? Professores ficarem martelando sobre o pacote anticrime, né? O pacote anticrime é uma lei que trouxe uma série de modificações em várias legislações, né? Trouxe na lei de prisão temporária, no Código Penal, no Código de Processo Penal, na lei de execução penal, e algumas alterações foram bem significativas. Então, por isso que a gente teve que regravar todos os vídeos. Esse semestre os vídeos são todos novos, certo? Então, estão todos já compatíveis aí com o pacote anticrime. E a, os podcasts são áudios, né, que a gente já tinha preparado, certo? Alertando para algumas alterações legislativas. Então, vocês vão ter tanto as aulas em vídeo, né, que eu já mostrei para vocês, como podcast. Podcast, ele não é por unidade, né? Então, você tem aqui concurso de crime, culpabilidade, execução da pena em segunda instância, extinção de punibilidade, prescrição, certo? E os podcasts, eles são também elaborados, foi feita uma espécie de pesquisa, né, de pontos mais importantes, por exemplo, de Penal 1, que é a matéria que está mais distante de vocês, né? Vocês fizeram no terceiro semestre, já estão no oitavo, né? Então, algumas matérias de Penal 1 que a gente considera importantes, como a questão da prescrição, de extinção de punibilidade, concurso de crimes, culpabilidade, certo?
a gente trouxe para cá. Então, é uma espécie de revisão do PENA 1, certo? Já adequada às alterações legislativas. E como eu disse, né, o último bloco, né, isso aqui vai aumentando, né? Nós temos o bloco 1... E, professor? Oi. Os podcasts, eles já estão funcionando? É para tá. Não tá, não? O meu aparece aqui, mas não tá carregando o áudio. Não sei se tá dando erro também. Pois, copia o erro aí. Isso aqui Quando deixa clica na seta, não aparece, fica só carregando, sem parar. Certo. Eu vou repassar isso também. Eu já não, ainda sou, né? Vou falar aqui um pouco de mim. Eu nem me apresentei, né? Que falta de educação, né? Faz tanto tempo que eu não estava afastado que nem me apresentei a vocês. Eu tenho 2 formações, né? E isso é porque eu lembrei agora. E eu tenho uma formação na área de informática e tenho uma formação na área de direito e tenho uma pós-graduação em docência, em ciência jurídica, em direito processual e tenho um mestrado em ciências jurídicas econômicas e tenho um MBA em tecnologia para negócios, inteligência artificial, big data e data science. Ou seja, eu não paro nunca. E isso eu estou comentando porque sempre que a gente vai apresentar um programa, ele sempre dá um erro na frente do cliente, né? Isso é lamentável. Parece que é a minha sina, né? Hoje deu uma série de erros aí na frente dos clientes. Mas só para tranquilizar vocês que eu vou, assim que terminar aqui, eu já vou passar o problema para o pessoal do NTE, tá ok? Pessoal, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Quem entrou na sala um pouquinho depois, tem algum questionamento? Professor, Oi. aquele problema lá do endereçamento nas peças, que eu fiz estágio civil 1, civil no semestre passado. Estágio 2, né? 2, E a gente colocava, normalmente no uniforme, no trabalho, eles colocam tudo, certo? Dificilmente falta alguma coisa. Mas como o senhor disse assim, endereço, por exemplo. Se não tiver endereço, no caso da gente, isso mês passado, né? Em outra disciplina, lógico. Hoje está tudo diferente do semestre passado. Mas o endereço a gente colocava. Se não tinha no Uniforline, o endereço do pessoal lá, vamos dizer assim, a gente colocava o endereço, a rua, avenida, endereço virtual. Se não tivesse, a gente colocava dizendo que não tem endereço virtual. Então, nacionalidade, por exemplo. Nacionalidade, se não tivesse, a gente colocava nacionalidade XXX, entendeu? Sim. Desculpa, eu te interromper, continua. Então, é mais ou menos isso aí que eu queria ver se, por exemplo, se nacionalidade, normalmente vem, dificilmente não vem. Se não tiver, o senhor disse que coloca nacionalidade. Então, na semestre passado, a gente coloca nacionalidade XXX, quando não tinha. Pode colocar o XXX ou não, tem que ser só nacionalidade. Se não tiver endereço, também não coloca endereço, porque a gente colocava o endereço do advogado, a gente que inventava os endereços, das partes, tudo, entendeu? A gente que inventava tudo. Não pode inventar, certo? Você pode usar o XXX? Pode, certo? Não tem problema nenhum usar o XXX. Só não pode inventar o endereço. Eu acho até estranho o pessoal de estágio 2 a admitir inventar dados, porque a primeira disciplina que foi virtualizada foi o estágio 1, foi o nosso, né? Nós somos os mais antigos a utilizar essa metodologia. Depois veio o 3, depois foi que foi o 2. O 2 foi o último. E
as orientações e regras e o aprendizado, né, foi passando do estágio 1 para os demais, né? Eu acho estranho eles aceitarem endereço inventado. Então, a recomendação é que não inventem. Veja só, certo? Então, eu inventava tudo, porque não tinha o endereço. Não, mas aqui a gente não vai... Só, certo? Algumas falsificações. Há endereço que é obrigado a ter, né? O e-mail não, né? Vamos dizer assim. Mas endereço residencial, residente domiciliado, tem que ter. Não existe isso. Eu acho que eu não vi nenhuma peça na minha vida eu vi sem endereço. Não, não tem que ter. Como é que a pessoa vai ser citada? Pois é, agora, mas aí... Então, quando não tinha na Unifor, que normalmente não tinha, eles não colocavam... A gente colocava o endereço, entendeu? Porque... Certo, mas aqui nas peças que são obrigatórias, certo? Não é admitido. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Você tá lá as regras, né? Como eu te disse. Pode ser que sua peça seja corrigida por um outro professor. E ele vai seguir as orientações. Se na orientação diz que se você inventar dados, sua peça será zerada, certo? Você está conversando comigo agora e me dizendo isso. Mas ele não teve essa conversa com você. Você está entendendo? Então, é bom que a gente siga as orientações que estão na regra, até mesmo por uma questão se você precisar recorrer. Por quê? Porque as orientações gerais, elas vão funcionar como a nossa legislação, né, de como será formalizada a peça. E se por um acaso você não for pontuado por um aspecto que não está na orientação, você pode recorrer. Mas se está na orientação, seu recurso fatalmente será negado, né? Por exemplo, não tinha o endereço. Ao invés de botar o XXX, eu botar entre parênteses endereço. Você inventou Avenida Washington Soares, 10.000. O professor que for corrigir vai verificar que você inventou o endereço e a regra diz que ele deve zerar a sua peça. Isso para mim é novidade. O semestre passado não era assim, não. Por isso que eu estou dizendo, e eu enfatizei bem até em ler as regras com vocês, para que vocês fiquem antenados aí nessa questão dos documentos que estão disponíveis, né? Tá tudo claro, tá tudo aí disponível para vocês, certo? Não é uma questão de eu estar querendo ser mais rigoroso ou menos rigoroso do que fulano ou cicrano. É uma questão de uniformização. Como eu disse, essa questão das unidades aqui, né, com exceção desse último quadro, elas são comuns para a disciplina, independente da turma, certo? Então, nós temos 6 professores, salvo engano, no estágio 1. Todos os 6 professores vão receber esse mesmo material, todos os 6 professores vão receber as mesmas orientações, certo? Então, é uma questão de segurança para você seguir as orientações, tranquilo? Certo, certo. Alguma dúvida mais? Ashley? Pessoal, outra coisa. Tentem, né? Então, tentem usar logo, né? Como o Lucas fez. Vão lá mexer nas coisas, certo? Só cuidado com o quiz, que quando abre ele começa a contar o tempo, né? Porque quanto mais rápido a gente tirar esses probleminhas que estão dando, mais rápido vocês vão ter disponibilidade do material, né, para acessar esse material. Tranquilo? Se não tem dúvida, eu vou começar pelo menos começar, né? E aí a gente continua na próxima aula,
a falar sobre inquérito policial. Nós temos 10 minutos de aula só, né? Eu acho que eu vou deixar para começar só na próxima aula mesmo. Sâmia, alguma dúvida? Tudo Não, tranquilo? professor, tá tudo tranquilo. Ficou bem esclarecido. Pois aí você tenta, né? Mais tarde, qualquer coisa, copia os erros e me manda. Tá Tranquilo, ok. Lucas? E professor, Oi. eu vou lhe mandar no grupo, vou bater print das fotos dos erros que está acontecendo e aí vou lhe mandar no grupo para você ver e depois mandar para eles. Tá certo. Pode mandar que eu encaminho hoje mesmo e já cobro a solução a eles, tá? Tranquilo? Pois, Sim. pessoal, eu acho que essa aula vai até 9h10, né? Já são 9 horas. Não tem sentido eu começar a falar de um assunto 10 minutos para depois ter que começar novamente. Nossos encontros serão síncronos, né? Como já foi alertado a vocês, terá frequência, e aí eu vou pedir que cada um de vocês digite a matrícula aí no chat, para que eu registre a frequência de quem está aqui. Aí tinha mais 2 alunos que saíram sem registrar a frequência. Professor, desculpe aí, professor, é porque eu não ouvi o que foi o senhor pediu, por favor. Para digitar no chat o número da matrícula, que é para eu Sim, registrar sim, a frequência. Certo, tá certo. Ok, pessoal, então a gente se vê na quarta-feira. Na quarta-feira a gente já começa ao tema, né? Já vou publicar os slides que serão utilizados, certo? Vão ser um conjunto de slides só para inquérito policial e são dois arquivos. Os slides de inquérito policial e os slides de prisão. Só para deixar claro, inquérito policial, nós não vamos desenvolver atividade, certo? Prática. Nós não vamos, por exemplo, fazer o trabalho de delegado de polícia. Aí você pode perguntar, mas eu quero seguir a carreira policial, certo? Nós não vamos fazer. No final dos slides eu vou colocar, certo? Algumas situações e já com o documento redigido. Então nós vamos ler, né? Nós vamos ter acesso a um auto de prisão em flagrante, a pedidos para interceptação telefônica, para prisão cautelar, conversão de prisão em flagrante, certo? Em cautelar, o que é uma portaria de inauguração do inquérito policial, nós vamos ver. O que é um relatório do inquérito policial, nós vamos ver. Então, nós não vamos exercitar, mas nós vamos ver. Vai ser meramente teórico isso, certo? A partir das prisões, aí nós vamos ver as prisões cautelares e as medidas cautelares diversas da prisão, que estão no artigo 319 do CPP, né, vamos ver o que é uma prisão preventiva, uma prisão temporária, uma prisão em flagrante, e vamos ver, certo? E aí a gente vê isso de forma gráfica, né? Em que momento processual pode ocorrer cada espécie de prisão e qual é o remédio, né, adequado, né, para se buscar a liberdade daquele que
que está preso, né? Então, nós vamos trabalhar nessa primeira etapa como se fôssemos advogados. Mais na frente, nós vamos trabalhar como se fôssemos promotores de justiça. Mais na frente, vamos trabalhar como se fôssemos juízes. Então, a gente vai, à medida da necessidade, a gente vai assumindo papéis, né, distintos. Tranquilo? Então, pessoal, um bom dia para vocês e até a quarta-feira. Espero que vocês estejam comigo aqui na quarta-feira. Tranquilo? Tá certo, professor. Obrigada. Eu vou parar a gravação da aula. Combinado. Até o final do dia, esse vídeo vai estar disponível no AVA também, no AVA. Ok? Então, bom dia a todos.